O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Donde então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E o tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e arrancai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O caminho, o campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem virá, e seus anjos a eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, jovens aqui presentes, quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, Jesus está dizendo: quem tem o coração aberto, quem compreende e percebe a importância de buscar a salvação, ouça, pratique, se toque, caia em si, caia na real. Quem tem ouvidos, ouça e perceba que está em jogo na nossa vida não só o curtir a vida, não só o aproveitar a vida, ou não só o ganhar as coisas do mundo, mas a nossa salvação. Aí ele se utiliza dessa parábola do joio e do trigo. O trigo, em geral, é considerado um bom fruto. Aliás, do trigo nós fazemos várias coisas para nos alimentarmos,
Por exemplo, o bolo feito de trigo, macarrão feito de trigo, tantas outras coisas que nos alimentam e são derivadas do trigo. Então o trigo é considerado bom porque nos alimenta. Já o joio é um mato, é uma erva daninha, é uma praga que é considerado ruim e que não serve para nada, só atrapalha. Então, Jesus está usando essa comparação. É claro que ele explica, nós acabamos de ouvir no Evangelho, que o próprio Jesus dá a explicação. Ele diz que, de fato, o trigo são os filhos de Deus, que fazem o bem, que procuram a vontade de Deus, e o joio são os filhos do maligno, filhos do diabo, do demônio, ou como chamamos na teologia, do mistério da iniquidade, a antiga serpente, Lúcifer, que se revoltou contra Deus e não quis seguir os projetos de Deus e se tornou demônio, expulso da presença de Deus e condenado ao inferno eternamente, inferno que ele mesmo criou com a sua desobediência. Então, a consequência, ou melhor, a compreensão lógica e imediata é essa: Jesus já nos dá, ou somos trigo ou somos joio. Porém, antes de alguém se tornar trigo, que é bom, que alimenta, que é um bom fruto, e antes de alguém se tornar joio, que é ruim, que é um mato, que não serve para nada, que só atrapalha e que será queimado, que representa a maldade, vamos considerar também aquela parábola onde ele fala da semente. É preciso que nós possamos acolher a boa semente do trigo, que aqui simboliza a palavra de Deus, simboliza a Eucaristia, que é o próprio Jesus, simboliza os sacramentos da igreja. E aqui nesse encontro vocês tiveram oportunidade de ouvir um pouco sobre eles, sobre a confissão, sobre a própria Eucaristia, sobre a unção dos enfermos, sobre o matrimônio, sobre, além do matrimônio, o batismo, a crisma. Então, através desses sacramentos, Deus vai nos santificando. Quando eu pratico e vivo os sacramentos, esses sacramentos vão abrindo espaço no meu coração, agindo na minha vida. Então é uma maneira de Deus colocar a semente boa dele dentro do nosso coração. A Santa Missa, a leitura e meditação da palavra, a participação da comunidade, a luta contra o pecado e o esforço da conversão do nosso comportamento, das nossas atitudes, tudo isso é boa semente, é semente do trigo, que gera bons frutos para nós, para a nossa vida. Agora existe a semente ruim do joio, que nós podemos infelizmente alimentar em nós, e somos chamados a não alimentar. A semente da maldade, a semente do orgulho, a semente da mentira, a semente do adultério, a semente da traição, a semente da pornografia, a semente dos maus hábitos, a semente dos vícios, a semente da droga, a semente da prostituição, a semente do sexo fora do casamento, a semente do curtir a vida das festas, das farras, do viver se juntando e separando por aí, de viver de qualquer jeito, sem limites, sem regras, sem normas. A semente das intrigas, das fofocas, a semente da falta de perdão, tudo isso é joio. E quando nós alimentamos isso dentro de nós, quando nós alimentamos esse mato chamado joio dentro de nós, essa erva daninha, isso vai nos estragando a vida das pessoas à nossa volta. E à medida que nos estraga, também vai nos condenando, vai nos afastando de Deus. Porque no final das contas,
não é apenas o julgamento de Deus que vai nos condenar, mas são as escolhas que eu faço na vida. Se eu escolho seguir tudo aquilo que simboliza o trigo, que compreende a vontade de Deus e os ensinamentos da igreja, e luto para permanecer nesses ensinamentos, para praticar o bem, para viver o amor, o perdão, a compreensão, o diálogo, a fidelidade, a castidade, a paciência, para ser fiel à vontade de Deus, então eu estou cultivando boa semente e vou ter bons frutos no meu coração. E aí será trigo, eu serei trigo. E não só um trigo no sentido das boas atitudes e ações que faço e vivo, mas também porque acabo também dando um bom testemunho, fazendo essa semente também dar frutos ao meu redor. Porque se eu cultivo o bem e a vontade de Deus, certamente à minha volta também coisas boas estarão acontecendo. O problema todo é que nós temos aí um mundo, uma sociedade que está nos viciando na televisão, nas bebidas, nas novelas, em certos filmes, na internet, e aí vamos cultivando dentro do nosso coração certas músicas de sertanejo universitária, que é só curtição, funk, que não tem letra nenhuma, é só rebolar e mostrar a bunda para as mulheres. Além do funk, a cultura do besterol, qualquer besta coloca qualquer besteira na internet, e um bando de besta que vê e ri, e perde tempo em vez de estudar, em vez de rezar, em vez de sair com os amigos, em vez de ir para a comunidade, em vez de viver a vida, fica empatado horas na frente de um computador ou trancado num canto na frente de um celular, em vez de aproveitar a vida com os amigos, em vez de viver a vida e fazer o bem. Desculpa falar isso, mas isso está acontecendo com a geração de vocês. Estão perdendo tempo, ficam horas na internet, em vez de conversar pessoalmente com a pessoa, de cara a cara, olho no olho. Eu recentemente teve um jantar ali na Cristo, e tinha 3 jovens sentados numa mesa do jantar, cada um com o celular, cutucando o celular lá. Eles não conversavam, com a cara enfiada no celular. Só faltava eles sentados na mesma mesa, um mandar mensagem para o outro da mesma mesa, né? Oi, tudo bem? Como vai? Ah, estou bem, estou legal. Quer dizer, a gente esquece de ter esse contato, pessoa com pessoa, olho no olho, pele na pele, e fica cutucando o celular, e fica se escondendo atrás de uma tela de um computador, porque nós temos medo de ser reprovados por aquele que nós encontramos, porque na internet vale tudo, eu posso falar qualquer besteira, e eu me escondo atrás dos pseudônimos, dos apelidos que eu coloco lá, e vamos deixando de ser humanos, e vamos nos tornando coisa. Então, meus irmãos, tomemos cuidado com o que nós estamos. Eu não estou falando que a internet é ruim, o problema é como nós usamos ela, que se torna joio. Tomemos cuidado, que tipo de semente nós estamos alimentando no nosso coração, na nossa mente, porque nós nos tornamos aquilo que nós nos alimentamos. Se eu alimento coisas boas na minha vida, nos meus pensamentos, no meu coração, nas minhas atitudes, na minha caminhada, eu me torno bom e propago o bem. Se eu alimento coisas ruins na minha vida, na minha caminhada, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, eu me torno mal e propago o mal. Gente, isso é lógico, isso aqui não tem nem como. Então, precisamos ter esse cuidado, esse zelo, e prestar atenção
especialmente a partir desse encontro que vocês fizeram, que os olhos de vocês se abriram para certas realidades. Vocês saíram de uma ignorância que às vezes estavam e agora vocês perceberam a verdade. Não voltem para a mentira, não voltem para o joio, não voltem para o joio do mundo, mas permaneçam na verdade, no trigo de Jesus Cristo, que é a verdade que nos liberta, que nos restaura, que nos fortalece, que nos dá a verdadeira liberdade, que não nos escraviza a nenhum vício, a nenhum erro ou a nenhum pecado, mas que nos faz pessoas livres para viver bem e praticar o bem, porque quem pratica o mal é escravo do mal. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Quem pratica o pecado é escravo do pecado, isso não é liberdade, é escravidão. Liberdade mesmo é poder fazer e não fazer, e aí é a conversão, a vida de santidade, a luta contra o pecado. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, jovens, alimentem essa semente boa do trigo no coração de vocês e fujam de toda a semente má, do joio. Não deixa isso entrar em você, não fica alimentando essas coisas, porque senão você acaba se afastando de Deus, colocando a sua salvação em risco, e o pior, alimentando o mal, você acaba se tornando mal e praticando o mal. Que Deus nos abençoe e nos auxilie a partir deste encontro a termos um coração aberto para a boa semente do Evangelho, para a boa semente da doutrina da igreja, para a boa semente da conversão, para a boa semente dos mandamentos da lei de Deus, para a boa semente da vivência da nossa fé e da vontade de Deus, para que estejamos bem e em paz, vivendo bem, equilibrados, caminhando para a vida eterna e também fazendo bem a quem está à nossa volta. Não tem coisa melhor. Não se iluda com as conversas do mundo, não se iluda com o joio do mundo. O joio passa e vai ser queimado. Não queira ser queimado junto com o joio, queira permanecer junto com o trigo, porque nós somos feitos para sermos trigo e não joio. Nós somos feitos para ser algo bom e não algo ruim. Se você se tornar algo ruim, a culpa é sua. A responsabilidade é sua, porque nesse encontro você já recebeu a verdade. Você não é mais um inocente, você já sabe. Então assuma a sua fé, assuma o seu Deus e faça a diferença no mundo lá fora, que está precisando de pessoas boas, sérias, honestas, decentes, equilibradas, de fé, de oração, de conversão. Deus nos abençoe, que vocês possam fazer a diferença, não porque são melhores, mas porque vivem diferente, conforme a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.